Bem, bom dia a todos, a todas. Bem-vindos a mais um dia de Laboratório BNCC, né? Aqui com a gente da FMU. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês, para quem está vendo esse vídeo gravado depois, né? E mostrar que esses vídeos que nós estamos fazendo, na verdade, é um compilado de algumas informações que são necessárias para aqueles que vão prestar concurso, vão prestar provas. Enfim, vão fazer alguma avaliação que exige conhecimentos das licenciaturas, conhecimento como professor. Além disso, esses conhecimentos, né, eu também sou professor da rede regular, né, de ensino, né, eu dou aula para ensino fundamental 2 e médio. Eu vejo que esse conhecimento, cada vez que eu revisito para dar aula para meus alunos na faculdade, ele é importante para mim, porque eu consigo entender melhor quais são as estruturas que são previstas para a educação brasileira. Eu consigo entender melhor aquilo que é exigido de mim como professor, e eu também consigo ter um pouco mais de segurança na hora do meu trabalho, porque eu sei que eu estou respondendo aquilo que era previsto e também que eu estou fazendo algo que é baseado em fatos, em evidências, científicas, né? Pensando que a BNCC, ela não é um documento de opinião, ela é um documento que foi formado por pesquisadores, cientistas, professores, especialistas na área de educação. Então não é um documento feito do nada, né? É um documento que tem bastante pensamento, bastante discussão, e que pode ser que alguns concordem mais com algumas partes, pode ser outros que concordem menos, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, obviamente, e vou dizer que pelo menos a BNCC de língua portuguesa, ao meu ver, ela é muito bem formulada, né? Ela é bem formulada porque ela está baseada nas teorias mais relevantes atualmente, né? Teoria enunciativa discursiva, pensar no texto como foco do nosso ensino e aprendizagem, né? Tira aquela ideia anterior de que a aula de língua portuguesa era a aula de gramática, que eu acho que todo mundo lembra disso, né? Possivelmente lembra de análise sintática, que não sabia análise sintática, não sabia para que servia isso, e com toda razão. Então, pensar na análise linguística como uma ferramenta para produção e leitura de textos, eu acho que isso é fundamental. Até porque ninguém sabe o que o aluno vai fazer depois da escola, mas todo mundo sabe que com texto ele vai ter que lidar todos os dias. Então, ensinar para ele a analisar, a perceber, a controlar, a manipular esse texto, porque isso vai fazer com que a vida seja melhor para ele. Mas enfim, a aula de hoje eu estava pensando em nós revermos algumas ideias centrais da BNCC, principalmente o que toca a ideia de competências até as habilidades, e depois fazer um plano de aula, né? Que eu acho que isso talvez seja o que mais seja um temor dos alunos, porque o plano de aula ele é uma organização da nossa prática do porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe quais são as perguntas que os alunos vão fazer. Assim, nunca sabe é muito, né? A gente tem uma noção, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer de fato. Mas ter esse plano de aula nos assegura em saber mais ou menos de onde a gente vê. E com a versão da BNCC, espero que vocês estejam vendo razoavelmente bem. Deixa eu fazer um zoom aqui, que eu acho que consegue enxergar um pouquinho melhor. Acho que agora tá um pouquinho melhor. Essa daqui é a versão da BNCC por Excel. Eu acredito, eu estava vendo na semana passada, né, na outra aula que a gente viu, mas também tem a aula outros momentos que eu fui ver e hoje também. Esse arquivo do Excel não estava disponível, pelo menos estava dando um defeitinho lá na hora de fazer o download no site da BNCC. Mas enfim, acredito que isso vai se resolver em breve. Mas aqui eu tenho várias abas aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver também, que primeiro são as competências gerais.
Depois as competências de linguagem, tá? Ou seja, do caderno de linguagem, das disciplinas que têm a ver com linguagens. Depois as disciplinas aqui que têm a ver com língua portuguesa. Lembrando que essas disciplinas são do fundamental e do médio, né? Então, mais o fundamental, porque do médio vai ter umas outras especificidades, mas aqui do médio, do fundamental, quando eu falo, é é do primeiro ano até o nono, por mais que os licenciados em letras português deem aula para sexto até nono, né, e ensino médio, pensar que isso também são habilidades, né, competências que vão, na verdade, são só as competências, né, que vão transpassar a nossa atuação. Não que nós, professores de língua portuguesa, não podemos atuar, né, dentro do fundamental anos iniciais. Existem algumas escolas que até preferem fazer quarto e quinto ano já com professores especialistas. Mas isso vai depender da metodologia da escola, né? Obviamente que não é o comum, mas está virando normal, assim, comum em algumas tantas escolas. Depois eu tenho aqui as habilidades, né? Que essa parte é a melhor, porque estando num arquivo em Excel, eu consigo fazer um filtro e filtrar as habilidades tanto por número quanto pelos anos, pelo campo de atuação e assim por diante. E por último, aqui eu tenho essas mesmas habilidades, mas com alguns comentários, né? Que não faz parte necessariamente da BNCC, mas é um comentário e depois uma possibilidade para o uso no currículo. Antes disso, eu queria falar para vocês que essas competências, né, a diferença entre competência e habilidade é uma diferença que pode parecer sutil, e eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, por mais que ela não seja a forma mais correta, porque isso vai fazer com que a gente entenda melhor por que a gente está falando de duas coisas que parecem a mesma coisa, mas que de fato não é. Primeiro, quando eu falo de competências, são de fato aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu tenho como conhecimento, como estratégia, como fazer, e que eu adquiro essa competência para agir no mundo, tá? Então, quando a BNCC fala das competências gerais, são competências para a vida, né? E são competências que não estão relacionadas necessariamente a uma ou outra disciplina da escola. Então, por exemplo, aqui, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas culturais, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, valorizar a diversidade, saber e vivências culturais, argumentar com bases e fatos, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e assim por diante. Essas são competências para a vida, porque nós, ou pelo menos a BNCC considera, que sejam competências que as pessoas precisam para atuar em sociedade. Então, são competências desde que vão lá dos conhecimentos técnicos, né? Conhecimentos mais escolares, mais instrutivos, até saberes e fazeres mais sociais e individuais também. Por exemplo, cuidar do próprio corpo, cuidar aqui da parte da empatia, diálogo, se desenvolver de forma autônoma. Então, aqui a ideia da competência geral é construir um ser humano, construir um cidadão autônomo que seja útil, né, em uma fala mais direta, mas que seja útil à sua sociedade e que tenha um desenvolvimento pleno e um desenvolvimento efetivo, tá? Então, essas competências gerais, elas vão ser, ou pelo menos elas devem ser adquiridas até o nono ano. E isso é de responsabilidade de todos os professores. Nós, professores de português, puxando de novo a sardinha para o nosso lado, nós temos algumas competências que têm mais a ver com o nosso trabalho. Por exemplo, utilizar diferentes linguagens, a parte de compreender e utilizar tecnologias digitais, porque a gente trabalha também com textos digitais, a parte de argumentar, ó, com base em fatos, dados e informações confiáveis, né? Também tem a parte do conhecimento
historicamente construído, o conhecimento científico, e isso faz mais parte de nós. No entanto, outras habilidades também podem ser, competências, desculpa, podem ser construídas conosco por conta da qualidade dos textos que nós temos, né? Pensando que nós vamos trabalhar com notícia, nós vamos trabalhar com reportagem, nós vamos trabalhar com literatura, né? Nós vamos trabalhar com vários gêneros, né? O máximo possível, e esses gêneros vão falar sobre temas, e esses temas vão sugerir algumas discussões em sala de aula. Então, sim, a gente pode trabalhar com essa responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a parte de empatia, diálogo, né? O diálogo tem mais a ver conosco. Mas todas essas competências podem e devem ser trabalhadas nas nossas aulas. Então, quando a gente vai focar e pensar numa atividade, ou quando a gente for pensar num plano de aula, quando nós formos pensar numa sequência didática, quando formos fazer o nosso planejamento anual, essas competências gerais elas têm que ser previstas, tá? E essas competências gerais elas vão funcionar como objetivos, né? Como norteadores. Porque a BNCC é um documento norteador, né? Ele não vai ser impositivo, tipo, professor, faça exatamente isso. Por mais que muitas escolas e muitas instituições acabem utilizando ela como tal, mas é um norteador para nos guiar, de fato, e nos dar uma meta, né? Nos dar uma luz ali do que a gente tem que correr atrás. Porque se a gente não tiver isso no começo do planejamento do nosso trabalho, a gente se perde, né? Então, qual é o tipo de aluno que eu quero formar? Qual que é o tipo de cidadão que eu quero construir? Obviamente que isso tem a ver também com alguns pensares ali, pensamentos, desculpa, da escola, né? De toda aquela parte de empresarial, de costumes, né? De objetivos e tudo mais, mas também tem a ver conosco, né? Do tipo de profissional que eu quero formar. E obviamente que esse tipo de profissional que eu quero formar tem que estar dentro da lei, e obviamente que a BNCC ela está dentro da lei, então vale a pena segui-la, tá? Então essas competências, acho que já estou falando demais, mas essas competências elas devem ser previstas, tá? Por mais que para construí-las demore muito tempo, muitas atividades, muitos fazeres. E não é em uma aula ou não é em uma atividade que você vai construir uma competência tão grande, tão geral assim, tá? Então, por conta disso, a BNCC vai dividindo outras competências. Então, nós temos aqui as competências específicas de linguagens, que têm a ver com as disciplinas que têm a ver com linguagens, né? Então, é língua portuguesa, línguas estrangeiras, né? Inglês, espanhol ou qualquer outra língua estrangeira, arte também é uma disciplina que trabalha com linguagem. Aliás, acredito eu que é a disciplina que mais trabalha a linguagem dentro da escola, né? Porque enquanto nós de línguas, nós trabalhamos mais a linguagem oral e outras linguagens que vão auxiliar a linguagem oral, a arte trabalha com todas elas, né? Por isso que o professor de artes acaba tendo um pouquinho mais de trabalho com técnicas, com produções, e ele precisa de fato ter um pouco mais de controle disso. Também tem educação física, que é considerada uma linguagem, né, pelo MEC, pelo Ministério da Educação, que nada mais é do que a linguagem do corpo, pode um pouco distanciar da nossa linguagem, que é a linguagem oral, mas não distancia tanto, né? Porque a nossa linguagem oral é produzida pelo corpo. Então, por que não comparar coisas, né? E obviamente que isso lembra muito as divisões que nós temos no próprio Enem, né? Se eu for pensar como professor de ensino regular e pensar quais são os objetivos, principalmente do ensino médio, que não é necessariamente o foco dessa aula, mas é um dos trabalhos nossos como professor, a gente tem que pensar como que o Enem ele vai fazer essa divisão, porque eu vou ter que conversar com essas áreas, né? Então, obviamente que eu vou fazer atividades com professor de inglês, com professor de espanhol, com professor de arte e também com professor de educação física, tá? Porque vão cair questões, né? Aliás, no Enem sobre corpo e movimento, e eu preciso
de alguma forma ou de outra, preparar meus alunos para isso. Porque, pelo menos pela minha experiência como professor, raramente um professor de educação física se preocupa com o Enem, com questões dissertativas sobre isso, né? Vai se preocupar com outra parte, que principalmente está na competência geral lá embaixo, né? Aqui, ó, de cuidado com o corpo, que ele vai fazer com muito mais propriedade do que nós, né? Que vamos ficar mais tempo dentro da sala de aula em si. Mas e bem, vamos ver aqui as competências das linguagens e ver como que elas se encaixam na disciplina de língua portuguesa, que eu acho que vai facilitar bastante. Primeiro, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Aqui fazemos isso o tempo todo, né? Então, ler um texto, compreender o texto, né, reconhecer que esse texto ele é uma apropriação não, né? Mas é uma manifestação, isso, é uma manifestação de um tempo, de um costume, de um comportamento, né? E isso tem a ver com a ideia social e cultural. Isso nos lembra muito a ideia de análise do discurso, né? Que todo discurso é ideológico, todo discurso carrega, né, as suas ideologias. Eu consigo perceber ali muito do construto social, histórico, trabalhista, né, desse autor. Então, essa dinâmica toda, né, essa interpretação de texto toda que nós fazemos sempre com os nossos alunos, compete a essa competência. Depois, aqui, ó, conhecer e explorar diversas práticas de linguagens, artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Bem, linguagem artística nós trabalhamos quando a gente fala de literatura, charge, tirinha, a gente pode fazer também análise de quadros, né? Então, trabalhamos com a parte artística. Linguística, eu acho que não tem nem como argumentar contra, né? Nós trabalhamos com a ciência da linguística. E corporais, não sei, mais ou menos, às vezes sim, às vezes não, né? Mas dá para fazer, mas talvez não seja o nosso grande foco, né? E nos diferentes campos da atividade humana. Aqui lembra muito o que o Bakhtin diz de esfera de circulação, né? Porque de atividade humana, aliás, porque nós só usamos os gêneros textuais dado as nossas necessidades sociais e as nossas necessidades humanas cotidianas. Então, eu tenho a esfera do trabalho, eu tenho a esfera da comunicação, comunicação midiática, comunicação social, eu tenho a esfera mais doméstica, enfim, eu tenho esferas todas, né, que vão fazer com que eu use desses gêneros, e a própria BNCC de língua portuguesa é dividida nesses campos de atuação, né? Então, eu tenho o campo de atuação da vida privada, eu tenho o campo de atuação na comunicação midiática, então eu tenho essa organização já. E mesmo se eu não usasse a BNCC, mesmo se eu tivesse lá preso numa caverna, dando aula lá dentro, para crianças lá dentro que também não saem da caverna, eu ia ter que fazer isso. Porque os gêneros, eles dependem dessa comunicação. Então, eu só posso falar do gênero notícia porque ele é utilizado no jornal, que por sua vez faz parte do campo de comunicação social. Então, eu tenho que abordar tudo isso. Então, acho que a gente faz com bastante excelência essa competência. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Aqui nós fazemos, né, porque a gente usa de linguagem verbal, a gente não trabalha necessariamente com Libras, que Libras entra como uma língua outra, tá? Não é língua estrangeira, porque Libras faz parte das línguas oficiais do Brasil, né? Português e Libras são consideradas as línguas oficiais do país inteiro.
e cada região, né, cidade, estado, pode definir outra ou outras línguas também oficiais, né? Lembrando que definir uma língua oficial significa traduzir lei, traduzir todos os documentos, todos os artigos, ter atendimento, em instituição pública nessas línguas. Por isso que é tão importante a gente valorizar Libras como língua, língua nacional, né? Mas como é uma outra língua, possivelmente nós vamos abordar sobre Libras, falar sobre Libras. Se o professor ele tiver alguma expertise ou lembrar um pouco, né, das aulas de Libras, do conteúdo que vocês estudaram em Libras, pode falar com os alunos sobre, mas sempre assim. Se eu não sei direito Libras, eu vou falar aquilo que eu sei, que eu tenho certeza que é, e só fazer comparações, né? As comparações são válidas e justas. Agora, ensinar Libras ou falar, olha, é assim mesmo, não ter certeza, aí obviamente que não é ético fazer isso, né? Linguagem corporal, a gente pode trabalhar na apresentação de trabalhos, né? Exposição, apresentação de trabalhos no tipo de seminários e tudo mais, que a gente tem que mostrar para eles como que eles devem se comportar dentro de uma apresentação oral. Visual tem a ver com a parte, da escrita, mas não só isso, né? Tem a ver a parte da apresentação do texto também, tem a parte também da construção de outras linguagens, como desenho, foto, pintura, que a gente pode solicitar também. Não que seja a nossa expertise, não que seja a nossa, a nossa o nosso objetivo de ensino, até porque nós não aprendemos técnicas para isso, mas a gente pode entrar em contato com o professor, professora de arte, que vai nos ajudar com toda certeza. Sonora, por exemplo, falar sobre podcast, fazer gravações, e digital, que a gente pode fazer praticamente tudo isso dentro do computador, né? Ou dentro da internet, mexer nessas partes, fazer edição de vídeos. Então, isso é bastante importante. Bem, isso a gente faz com excelência também. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Isso a gente faz principalmente quando a gente aborda os textos dissertativos argumentativos, né? E, obviamente, abordando temas transversais variados, como meio ambiente, né? Os próprios direitos humanos que estão aqui e outros assuntos. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fluir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural, como respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Então, aqui a gente também está falando um pouco mais para a nossa área de literatura. Então, mostrar para os alunos que existe uma estética, cada autor tem uma estética, tem uma forma diferente de produzir, né, texto, de escrever, talvez sobre os mesmos assuntos ou sobre as mesmas épocas, faz parte do nosso trabalho também. E a gente vai trabalhar mais com literatura, porque talvez o professor de arte vai trabalhar mais com as outras linguagens, professor de educação física vai trabalhar possivelmente com dança, pode trabalhar também com teatro, enfim, há várias possibilidades. E por último, nas competências de linguagens, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, que acho que é a parte principal, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Aqui, a ideia principal é incluir dentro das nossas atividades, né, dentro de sala de aula, a competência digital dos alunos. Não que eles não tenham, né? Porque hoje em dia uma pessoa que não saiba mexer num gadget, né, num tablet, num celular, é bem raro, né? Obviamente que pode ser que um aluno ou outro não tenha condições de ter um aparelho desse, né, tenha contato de forma esporádica, mas é muito mais fácil hoje em dia mostrar para os nossos alunos, né?
e eles entenderem. Só que não é só usar o aparelho, não é só usar as ferramentas, e sim usar a ferramenta de forma efetiva. Por isso que coloca aqui, ó, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, né? Então, é sim usar o chat GPT, mas usar o chat GPT com responsabilidade para correção, para sugestão, para interação, né? Ou para discussão, como se fosse, sei lá, um brainstorm, alguma coisa desse gênero. E também usar com ética para você não acabar fazendo trabalhos sem autoria, fazer trabalhos iguais aos outros, sabe? Porque isso acontece muito, né? Tem muito aluno que pega e faz o trabalho pelo chat GPT, porque ou esqueceu de fazer, ou porque não tem vontade mesmo de fazer esse trabalho. E e é uma realidade, né? Não só alunos de escola, mas também de faculdade, né? E é muito triste isso, porque quando você sabe usar uma ferramenta, não necessariamente você sabe fazer o que a ferramenta faz, tá? Então, por exemplo, né? Ontem eu estava dando aula para o pessoal do oitavo semestre, né, do presencial de produção de material didático. E eles estão num processo agora de laboratório, porque eles estão construindo, eles estão fazendo, né? Eles estão criando uma unidade de material didático comigo. E os alunos ficam, mas eu não sei direito como que eu posso fazer uma atividade, né? Que antes era conhecida como exercício e tal. Professor, eu posso usar o chat GPT? Pode, pode sim. Mas o ChatGPT, ele não vai construir uma unidade de material didático que faça sentido para os objetivos que você traçou, né? Então, a ideia que eu dei para eles e mostrei para eles foi, ó, use o ChatGPT para sugerir atividades, né, questões, para sugerir bibliografia, por exemplo. E assim, tudo que ele fala, a gente tem que desconfiar, porque é uma inteligência artificial que vai trabalhar com dados que ela propriamente tem, só que não necessariamente ela tem todos os dados que ela tem que oferecer, né? Então, se ela não tem alguma informação, ela vai inventar. Então, ela vai inventar, ela vai colocar uma informação falsa, e pode ser que isso dê um problema para você depois, né? Isso acontece algumas vezes com alguns alunos que tentam dar uma burlada no sistema. Mas, por exemplo, eu selecionei um texto que eu gosto muito desse texto, né? Eu acho que é um texto atual, eu acho que os alunos vão gostar, né? Tem uma temática interessante, faz parte do meu planejamento. Só que eu estou tendo dificuldade de ter ideia de como extrair desse texto questões que façam sentido para os alunos. Então, eu posso usar o ChatGPT. ChatGPT, leia esse texto e sugira 5 questões, né, para ele. Só que eu não posso só fazer isso, né, que foi a grande sacada dos alunos ontem. Eu preciso também dar comandos, né, criar um prompt de comando que seja favorável àquilo que de fato eu quero. Então, tem que ser questões usando verbos operatórios, tem que ser questões usando verbos operatórios que correspondam a todas as escalas, né, da taxonomia de Bloom. Eu tenho que fazer questões que também considerem os níveis do PISA, né? Questões que não que sejam do nível fácil até o nível difícil, né? Questões que dão conta de fazer uma análise macro, uma análise micro, uma análise linguística, uma análise semântica do texto. Então, eu tenho que saber a estrutura daquilo que eu quero para o meu chat, né, ali sugerir essas coisas para mim. E mesmo assim, ele vai sugerir questões, porque eu mesmo já fiz isso, que são questões que não funcionam muito bem. E sendo questões que não funcionam muito bem, eu vou ter que adaptá-las, tá? Feito isso, fiz tudo isso e tal, aí sim eu estou compreendendo e fazendo essa competência aqui, eu fazendo com que o meu aluno tenha isso. Eu vou jogar de novo no chat GPT, vou pedir para ele comentar, para ele fazer alguma crítica, e eu vou depois analisar a crítica dele e ponderar. Será que ela é boa? Será que ela é ruim? Será que ela faz sentido? Porque, obviamente, quando a gente tem muito tempo num texto só, a gente acaba fixando e a gente acaba meio que ficando viciado nesse texto.
e a gente não vê alguns problemas, né? Algumas rebarbas que ficam ali. Então vale a pena a gente usar dessa tecnologia para poder, enfim, melhorar o nosso trabalho, né? E que bom que tem isso, né? Porque às vezes não existe ou não tem, né, na hora um amigo, um professor que possa ler a sua prova e falar assim: ah, então, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal. Então vale a pena a gente ter essa ferramenta. Enfim, por último, nas competências, a gente entra para competências específicas de língua portuguesa. Então vejam só que aqui a BNCC ela vai pensar em competências de uso geral para a vida do aluno, competências de linguagens, porque tem a ver com os usos e manifestações de linguagem que nós temos também durante a nossa vida, e aqui o campo de língua portuguesa, que tem a ver com a nossa língua materna, que tem a ver de fato com aquilo que nós usamos no dia a dia no Brasil, né? E vamos pensar o seguinte: o estudo de língua portuguesa na escola não é um estudo de língua que tem a ver. Eu vou só formatar aqui, gente, para ter um autoajuste, para a gente não ficar com muita coisa passando muito a página. Mas a gente não tem na escola língua portuguesa como língua estrangeira, tá? Não temos por quê? Porque o português é a língua nacional, né? Então, a chance de você ter na escola um aluno que fala português, se não é muita, é muitíssima, tá? Obviamente que tem alunos estrangeiros, pode acontecer de um aluno ou outro não saber português muito bem, mas é previsto que o aluno que entre na escola brasileira saiba já português. Saiba falar português, escrever não, né? Mas enfim, então vamos ver algumas competências que têm a ver com essa manifestação linguística. Ou seja, a gente vai ensinar para o nosso aluno a parte de uso da língua e também de reflexão sobre a língua. É diferente, ou um pouquinho diferente, das aulas de língua estrangeira, que a gente tem que ensinar o inglês, tem que ensinar o espanhol, tem que ensinar, sei lá, o japonês, o alemão, dependendo da escola. E isso faz com que a estrutura ou a dinâmica da aula seja um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem que lidar mesmo com ensinar a língua do zero. Já português, não. Então, eu vou ensinar mais a reflexão linguística e pensar que os meus alunos são linguistas em potencial, né? Eles vão usar da língua portuguesa para perceber e para compreender o sistema linguístico, tá? Não com esses termos, tá? Pelo amor de Deus, né? A gente vai usar os conceitos de Saussure, a gente vai usar. Eita, tá fazendo barulho. Agora voltou um pouquinho. A gente vai usar os conceitos de Saussure, a gente vai usar os conceitos de Chomsky, a gente vai usar os conceitos de, dos outros linguistas. Acho que minha voz aumentou um pouquinho, para melhorar um pouco. Mas não necessariamente a gente vai falar sobre eles em sala de aula, ou da forma como eles disseram, ou como foram traduzidos, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Tô exagerando demais. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Aqui, análise do discurso, com toda certeza absoluta, né? Ler o texto com atenção, perceber que existem intenções, existe todo um background, né, no autor para que ele pudesse escrever esse texto, né, e daquela forma e daquele jeito. Então, identificar as manifestações e negociações dos sentidos, então tem a ver com semântica, mas por que que ele usou essa palavra? Por que que ele usou outra palavra? Por que que ele construiu esse significado, essa metáfora? Os valores que são incluídos nesse texto e as ideologias que também tem nesse texto. Lembrando que nós não vamos julgar essas ideologias, nós não vamos julgar esses valores. Nós só vamos falar sobre eles e analisá-los, né? Identificá-los e conseguir comparar um com o outro e se existe sentido na manifestação do texto para com os objetivos dele próprio. Por que que a gente não vai julgar? Porque isso parte do pressuposto que existe alguma coisa boa e alguma coisa ruim, né? E na nossa aula, ou pelo menos no nosso trabalho como professor, de forma ética, só é bom e só é verdadeiro e só é o certo aquilo que está na lei, tá? Tudo aquilo que foge da lei
né, que não é previsto em lei, eu não sei. Eu não sei, porque isso vai ter a ver com outras instâncias, né? Então, por exemplo, se estiver falando de um texto, e ele falar sobre abuso sexual, eu vou julgar esse abuso sexual, sim, como algo errado, porque está na lei que isso é crime. Mas agora, se eu for falar sobre, sei lá, não receber pessoas em casa. Não sei, pelo que eu conheço de lei, isso não é crime, isso também não é obrigatório, logo, o que eu acho, se é bom, se é ruim, tanto faz, né? Isso pode ter a ver, e é uma parte que vai complicar bastante, com costumes domésticos, né? Com comportamentos familiares. Então, tudo aquilo que não está dentro da lei, a gente simplesmente joga essa responsabilidade para os próprios alunos, faz a discussão, mas a gente vai estabelecer com eles que isso depende da cultura familiar. Agora, questões que estão dentro da lei, por exemplo, bullying, homofobia, racismo, não tem discussão. Tá na lei, a gente vai trabalhar. E trabalhar como errado, né? Depois, compreender a língua como fenômeno cultural, histórico-social variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Sim, a língua, ela faz parte de um composto maior, né? A língua, ela é nada mais, nada menos do que uma manifestação cultural, né? Então, a gente tem língua porque nós temos gente falando, e obviamente que isso vai implicar em fenômeno de cultura, história social, variável, heterogênea e sensível aos contextos de uso e tudo mais, né? Depois, apropriar-se da língua escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar na cultura letrada, de construir conhecimentos e de envolver com maior autonomia o protagonismo na vida social. Aqui eu acho que é meio óbvio, né? Porque a gente não ensina o aluno a falar português, a gente ensina o aluno a escrever português. Obviamente que a gente vai trabalhar com oralidade, né? E trabalhar com oralidade é trabalhar com formas diferentes de fala, tá? Mas nós, como linguistas, nós não vamos compreender que as falas são erradas, né? As falas podem ser indevidas para contextos indevidos, né? Então eu posso ter a fala mais adequada para um contexto mais adequado, e isso eu tenho que ensinar sim o meu aluno, só que eu não vou falar que existe uma fala correta, né? Então, você fala errado. Não. Pode ser que você esteja falando de uma forma não tão adequada para este contexto, né? Isso não é mimimi, isso não é, muito mimimi, o professor fica colocando vários Cs e Cs e Cs. Essa é a realidade, né? Numa entrevista de emprego, eu não vou falar do jeito que eu falo com meus amigos na mesa de bar. Mas no WhatsApp, eu não vou falar do mesmo jeito que eu falo com um juiz, né? Então, eu tenho que saber me colocar em vários campos de atuação e nos vários contextos de atuação, e isso faz parte da linguagem oral. Agora, a língua escrita, como é uma língua que ela deve ser aprendida de forma formal, né? Você precisa aprendê-la, né, de uma forma um pouco mais escolarizada, né? Você tem que ter exemplos, né? Tem que ter boas leituras, você tem que ter uma análise melhor, porque a língua, a grande diferença da língua escrita e da língua falada é que a língua falada ela tem retorno, é um retorno instantâneo. Eu falo, a pessoa responde e eu posso redizer aquilo que possivelmente o meu interlocutor não entendeu. Mas na língua escrita isso não acontece. Eu tenho sim um interlocutor, né? Ele está previsto na minha cabeça, então eu tenho que escrever de acordo com aquilo que eu acredito que ele entenda, que ele fale, mas, porém, entretanto, todavia, eu não tenho a resposta dele automática. Então, é todo um outro comportamento que eu tenho que ter para poder fazer um texto efetivo que tenha suas funções e seus objetivos atingidos de fato, né? Então, essa talvez seja a grande importância, né, para nós na hora de ensinar e se apropriar da língua escrita, porque ela tem características que a língua oral não tem.
né? E a língua oral nossos alunos usam sempre. Se eles usam sempre, eu não preciso me preocupar tanto, né? Eu vou me preocupar, obviamente, de fazer com que ele compreenda essa língua, só que não que de fato ele tem que aprender uma língua diferente, né? Enfim, aqui, ó. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação em mídias, com compreensão, autonomia, fluência, criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Aqui, acho que foi um pouco do tanto que eu já expliquei anteriormente. Depois, aqui, compreender o fenômeno de variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante das variedades linguísticas e rejeitando os preconceitos linguísticos. Eu acho que essa competência está muito mais do que explicada, né? Mostrar para os nossos alunos que existem várias formas de falar a língua portuguesa, de usar a língua portuguesa, de escrever a língua portuguesa, e que nós temos que respeitar todas elas, porque todas elas são úteis, todas elas são possíveis e têm o seu valor. E fazendo isso, obviamente, eu evito que meu aluno seja um babaca linguístico, né? Que ele não tenha esse preconceito linguístico e não use dessas diferenças linguísticas como um fator de diminuição, né? De tornar algo pejorativo. Ah, ele fala mal, nem vou discutir com ele, né? E isso é muito baixo, né? Isso é muito elitista fazer isso. A gente não tem que fazer isso, que a gente tem que respeitar as pessoas do jeito que elas são, né? Por mais que às vezes seja muito difícil. Depois, empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, os seus interlocutores e ao gênero discursivo. Isso também eu falei quando eu expliquei os gêneros orais, né? Então eu tenho que entender que para cada situação, para cada interlocutor, para cada gênero textual, eu tenho ali que me adaptar, eu tenho que me modelar para ter uma efetividade maior, né? Não posso escrever de qualquer jeito, não posso falar de qualquer jeito, não posso escolher os argumentos de qualquer jeito, né? Se eu tenho um interlocutor, né, um público que vai ler e eu sei que é um público infantil, eu tenho que criar um texto que atinge esse público infantil. Mas se for um público adulto, que público adulto, né? São as mulheres, são os homens, é o público em geral, é aqui de São Paulo, né? Porque eu tô aqui em São Paulo. É no Rio Grande do Sul, é no Rio Grande do Norte, é em Manaus, né? Então, a gente tem que entender que o texto ele vai se modificar de acordo, obviamente, com as situações de escrita dele, escrita e produção, no geral, na produção oral. Depois, analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Então, aqui é a ideia de eu ler as informações, compreender essas informações e julgar se essas informações são válidas ou não. Aqui, obviamente, nós estamos falando de fake news, de desinformação e de todo o controle social e midiático que é feito com as pessoas, principalmente em grupos de WhatsApp, Telegram, porque quem tem a informação tem o controle, né? E a gente tem que saber julgar essa informação, saber procurar essa informação, saber validar essa informação antes de acreditar nela, né? Depois, selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais. Aqui tem a ver com leituras, né? Que a gente vê cada dia menos, infelizmente, que os alunos leem menos porque a cultura leitora dos pais também é pequena ou quase nula, né? Eu tenho, obviamente, alunos que leem, né? E até leem bastante, se eu for pensar, mas eles leem sempre a mesma coisa, né? É sempre um romance infantil, um romance juvenil, é sempre um best-seller. E não que eles não tenham valor em si, né? Toda leitura tem. Só que talvez seja importante eu dar para ele outras possibilidades, né? Uma leitura mais, uma leitura diante, uma leitura mais canônica, talvez, que tenha um assunto interessante a eles, poema, contos, né? Crônicas, outras coisas que a gente consiga diversificar, né? Esse leque de possibilidades dos nossos alunos.
né? Faz parte disso. Depois, envolver-se em práticas de leitura literária, né, que eu acho que faz parte dessa escolha, né, de textos também e livros, para fazer com que ele sinta que ele tem que essa leitura tem valor, né? A literatura, ela é uma das manifestações artísticas do ser humano e é uma manifestação artística que cria um público, né? Público não, que cria uma comunidade, né? Que cria um povo, né? Não existe povo, não existe nação que não tenha literatura. E quando eu digo literatura, ela pode ser tanto escrita como oral, tá? Mas não existe nenhum povo se não tem quem ou produções que contam a sua própria história, o seu próprio ponto de vista, né? A gente vê isso muito em estudos de literatura, principalmente estudos de literatura na parte de literatura colonial, né, que a gente vê que alguns autores começam ali a criar um conceito de nação para em si ter depois a independência. Aqui no Brasil a gente teve, eu não sou o especialista nessa área em si, mas se a gente for ver a parte da colônia, a gente tem até razoavelmente o arcadismo que já tem ali algumas discussões contra a coroa portuguesa, sim, mas talvez o grande projeto, né, de consolidação daquilo que é o Brasil foi o José de Alencar, né, no romantismo, no século XIX, no início do século XIX, mas aí no século XIX a gente também já está prestes a ganhar a nossa independência, né, se eu não me engano, 1822. Eu sou péssimo em datas, mas acredito que seja isso mesmo. E por último, mas não menos importante, né? Mobilizar, obviamente, práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentido, tá? Então, aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Aqui vem a parte do digital de novo, e não sei se vocês perceberam, mas digital talvez seja a palavra-chave da BNCC todinha. Todinha, todinha, todinha. Então, se vocês estiverem no concurso público, por exemplo, e pedirem para você, sei lá, articular alguma prática pedagógica, um plano de aula, fazer uma avaliação de de algum saber pedagógico, enfim, alguma coisa assim, certeza que você ganha ponto, que você se destaca se você apresentar alguma ferramenta ou você citar algum uso de tecnologia digital, tá? Quando eu falo tecnologia digital é porque lousa e giz também é tecnologia, né? Mas o digital é o que está inundando, né? Escolas públicas já têm, não todas, obviamente. Eu estou pensando mais aqui na realidade de São Paulo, que não é uma realidade de todo o Brasil. Mas tem algumas escolas públicas que já têm iPad, tem computador, né? Tem acesso à internet já para quase todos os alunos, né? E se não tiver, tem laboratório de informática. E vale a pena nós pensarmos em estratégias que utilizem isso. Bem, dito tudo isso, aliás, dizendo tudo isso, acho que eu vou ter que dar uma aceleradinha depois na hora da produção do plano de aula. Nós temos as habilidades de língua portuguesa, tá? As habilidades de língua portuguesa, deixa eu só tirar o filtro aqui. Pronto. As habilidades de língua portuguesa, elas são divididas nesses fatores, né? Que é, primeiro, que é o componente, que é a da língua portuguesa, né? Porque quando eu fui fazer essa planilha, eu selecionei só a língua portuguesa mesmo. O ano ou faixa. Se eu olhar aqui na no filtro, eu consigo ver que vai do primeiro ano até o nono ano. Tem algumas habilidades que é só de primeiro ano, tem habilidades que é de primeiro, segundo e blá blá blá. E no fundamental, anos finais, tem habilidades que são só do sexto, sétimo e sétimo, de todos os anos do fundamental, anos finais, só do sétimo, só do oitavo e do nono, ou só do nono. Então, eu consigo mais ou menos equilibrar, né, o conteúdo que é previsto pela BNCC em todos os anos do fundamental, tá? Isso não significa, tá? Isso aí é um ponto importante. Isso não significa que eu não possa usar uma habilidade de um ano outro
na minha turma. Por exemplo, eu estou numa turma de sexto ano e eu percebo ali pela discussão, pelo texto, né, pelo andamento da coisa, que existe uma habilidade ali de oitavo que eu posso, ó, puxar. E eu posso fazer isso sim. Ou o contrário, que é o que mais acontece. Eu estou no oitavo ano e perceber que existem algumas habilidades do sexto que não foram bem formadas nos meus alunos. E eu vou lá e resgato essas habilidades para usar também em sala de aula. O que eu consigo ver, nesse, tanto nos concursos para a prefeitura, né, para o estado e para algumas escolas particulares também que existe uma esperança, é esperança, porque a banca avaliadora espera por isso, que nós utilizemos só e somente habilidades indicadas para o ano, tá? Então, assim, obviamente que o diretor, o coordenador, a banca avaliadora vai dar valor em você resgatar as habilidades que são apropriadas para o ano, mas no nosso fazer cotidiano, a coisa pode mudar bastante, tá? A própria BNCC fala disso, né? Que as habilidades são só orientadoras, indicativas, e não que deve ser obrigatório. Então, se você quiser resgatar ou adiantar uma habilidade para um ano específico, isso é possível sim, tá? Mas é só possível, não que seja, não que seja necessário. Até porque, como eu disse para vocês, a BNCC não é um documento que obriga o professor a trabalhar de uma forma. Ele orienta, né, de uma forma muito forte, né, mas existe ali espaço para o professor de realizar o trabalho que é só dele, né, que é de avaliar a turma, decidir quais são os caminhos que devem ser seguidos, quais são os textos a serem seguidos, qual que é a ordem que o professor também define. Então, tudo isso faz parte da nossa autoridade como professor, né? Da nossa liberdade de cátedra, né? Nesse ponto. Também temos o campo de atuação, e se vocês forem ver, são os campos de atuação que tem lá no texto que eu apresentei na aula passada, né? O campo artístico-literário, o campo de vida cotidiana, o campo de vida pública, o campo de práticas de estudo e pesquisa, o campo de atuação na vida pública, né? Que tem, ó, o campo da vida pública e o campo de atuação na vida pública. Uma coisa é você receber, outra coisa é você também atuar. O campo jornalístico midiático, que talvez seja o que a gente mais usa, ou todos os campos de atuação, né? Que é uma habilidade que é válida para todos eles. Aqui é importante porque se você estiver trabalhando gêneros de determinado campo de atuação, existem habilidades que são mais indicadas para esses gêneros, né? São habilidades que funcionam melhor trabalhando gêneros mais específicos. Depois eu tenho práticas de linguagem. Essas práticas de linguagem têm a ver com os quatro eixos de língua portuguesa, né? Que é análise linguística semiótica, leitura, escrita ou produção de textos e a oralidade também. Veja que tem aqui no meu filtro, tem, por exemplo, leitura, leitura e escuta. Leitura e escuta são praticamente a mesma atividade, só que de ordem física diferente, né? A leitura é com o olho e a escuta é com o ouvido, né? Com a orelha, aliás, desculpa. Então, é receber a informação, é decodificar, né? E oralidade tem que, ó, a oralidade, considerar todas as habilidades dos eixos de leitura e produção que se referem a. Então, quando eu for selecionar, eu tenho que só selecionar certinho para não deixar algum grupo de habilidades de fora. Depois, objeto de conhecimento, né? Então, ó, compreensão de textos, construção do sistema alfabético, edição de textos. Aqui são os objetos de ensino, né? Que a gente normalmente tem, ó, morfologia, performances orais. Aqui vai ser extremamente variado, é muita coisa. Porque o professor de português tem que ensinar muita coisa. E por último, a habilidade em si, né? A habilidade da BNCC, que é que, né, pensando em fundamental, anos iniciais e finais, eu tenho cerca de muitas. Muitas, né? Deixa eu ver aqui. Opa, que eu acho que aqui eu consigo fazer o cálculo se eu ir até o final da planilha. Aqui.
391. Pelo menos nessa planilha que eu tenho, 391 habilidades diferentes. E aí vem para eu explicar o que que é de fato uma habilidade, né? Qual que é a diferença entre habilidade e competência? A competência é aquilo que eu levo para a vida, é aquilo que eu faço de fato, é aquilo que eu tenho como capacidade, né, para agir no mundo. Já a habilidade é como eu atinjo a competência, tá? Então, as habilidades são fazeres menores, não menores, mas são fazeres mais locais, mais específicos, que constroem o que a gente chama de competência. Então, para construir as competências de língua portuguesa, as competências de linguagens e as competências gerais, eu tenho que utilizar de várias habilidades, tá? Por isso que as habilidades elas vão ser muito, mas muito pedidas dentro de qualquer planejamento pedagógico, tá? Por quê? Professor, você quer fazer a atividade X? Legal, gostei. Tem a ver com um objeto de conhecimento X, Y, Z. Porém, entretanto, todavia, para quê? Qual que é, qual que é a habilidade que você está prevendo que os alunos conquistem para depois conquistar algumas competências, né? E isso tudo faz com que a gente tenha um trabalho muito mais conciso e também muito mais, não conciso, a palavra não é essa mais lógico, né? Mais robusto. Por quê? Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que fazer um aluno ter habilidades diferentes e competências diferentes, porque isso faz parte de construir um cidadão. E quando eu tenho essas habilidades listadas, que é o caso aqui da BNCC, eu já consigo fazer com que eu não repita, por exemplo, habilidades, que eu não fique só estimulando uma habilidade. Então isso facilita muito que eu tenha um RAW altíssimo, tá? Eu não posso dar garantia para vocês que o professor vai conseguir lidar com todas as habilidades reais durante todos os anos escolares dos alunos. Até porque isso aqui é só indicativo. Mas a ideia é que sim, né? A ideia é que os alunos passem por atividades ou que ele passe por experiências pedagógicas, vou dizendo assim, que tenha essas habilidades todas previstas, tá? E tendo essas habilidades todas previstas, possivelmente ele vai conquistar todas as competências, e conquistando todas as competências, ele vai ser um cidadão melhor, tá? Então, primeiro, como eu estou falando aqui dos anos finais de língua portuguesa, né? Ou do ensino fundamental, mais no campo de língua portuguesa, aqui no ano e faixa eu vou selecionar só e somente esses anos. Então são sextos, sextos, sétimos, todos, sétimos, oitavos, oitavos e nonos e nono. Ok. Fiz isso, já diminui bastante o meu número de habilidades aqui para 185 mil. Olha, 185, beleza. E aí eu começo a fazer outros filtros. Por exemplo, eu estou trabalhando com o oitavo ano. Aliás, deixa eu colocar o microfone aqui do lado. Se vocês ouvirem qualquer barulho de construção, é porque estão construindo aqui um prédio do lado, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só aumentar o zoom, que eu acho que facilita para vocês. A minha disciplina é a disciplina de língua portuguesa. Língua portuguesa. A turma, eu vou decidir aqui agora que é o oitavo ano. Porque eu estou dando aula para o oitavo ano e é isso. A duração da aula dessa escola que eu tô é de 45 minutos, tá? Né? Então é uma hora aula. Conhecimentos prévios necessários para a aula. Eu não defini ainda qual que é a aula, né? Isso é um problema. Vou voltar lá na BNCC, entrar aqui no filtro e selecionar só habilidades do oitavo ano. Só. Por quê? Para eu tentar encaixar e perceber ali o que que a BNCC espera que eu dou para o oitavo ano. Isso, gente, eu estou criando um plano de aula fictício, tá? Quando vocês estiverem na escola, ou se vocês já estão na escola, esse cronograma de conteúdos, né, de objetos de conhecimento, ele é feito no início do ano. Normalmente, quando os professores entram na escola depois do recesso escolar, eles têm uma semana, 2 semanas
para ter reuniões internas para definir todo esse cronograma, tá? E é isso que eu vou estar. Tem esses objetos, aí é por conta desses objetos que eu vou selecionando um pouquinho da aula. Aqui eu vou selecionar o objeto de cara porque não tem esse cronograma, né? Então, aqui do oitavo ano, eu vou me basear. Nossa, tem muita coisa de análise linguística, né? Só do oitavo ano. Então, eu vou me diferenciar. Vou diferenciar. Vou me colocar aqui. Interpretar efeitos de sentido de modificadores, né? Que são os adjuntos adnominais, artigos definido, indefinido, adjetivos, expressões adjetivas e substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. Bem, vou já pegar essa habilidade, vou copiá-la, porque eu já vou colocar aqui, ó, habilidades BNCC. Já vou deixar aqui bonitinho. Quando eu faço um planejamento, eu tenho que deixar o código da habilidade. Aliás, deixa eu explicar já para vocês como que funciona esse código. Vejam aqui. EF, Ensino Fundamental. 08 significa que é só para o oitavo ano. Se for 69, é do sexto ao nono. Se for 67, é do sexto ao sétimo. Mas como aqui está 08, então é só oitavo ano. LP, porque é da disciplina de língua portuguesa, e 09, porque é o número da habilidade, 09, tá? Tenho que deixar esse código, porque esse código vai ser lá procurado depois na BNCC, e eu tenho que deixar também, deixa eu tirar isso aqui, tenho que tirar, colocar também a descrição inteira da BNCC. Porque quem vai avaliar esse meu trabalho, se for num concurso público, se for numa avaliação, enfim, vai ser a minha banca avaliadora. E eles não sabem, ou pelo menos uma pessoa normal não sabe de cor todas as habilidades. Então é bom deixar aí. E se for o seu diretor, coordenador de escola que está pedindo para você um planejamento, ele também não vai saber. Então é bom colocar ali a habilidade inteira, tá? Se colocar só o código, você vai fazer a pessoa consultar o código e isso pode dar problema. A gente tem que facilitar a leitura para o nosso interlocutor e não dificultar. Beleza. Então, conhecimentos prévios que o aluno tem que ter na hora que eu estou falando sobre modificadores, ou seja, adjuntos adnominais, artigos definidos e tal. Eu preciso que ele tenha conhecimentos básicos de análise sintática, sintática do período simples, né? Eu preciso que ele saiba o que que é sujeito, que ele saiba o que é verbo, né? Também preciso que ele tenha conhecimentos, aí não são básicos, né? Conhecimentos em classes de palavras, porque para eu falar o que que é um artigo, por exemplo, um adjetivo, ele precisa saber disso. E a gente sabe que a morfologia na escola vem antes do estudo de sintaxe. E por enquanto é isso, né? Beleza. Volto lá para minha tabela, volto aqui para o filtro de tudo aquilo que é de oitavo ano. Então, ó, habilidade de sexto, sétimo, oitavo e nono. Oitavo, oitavo e nono. Pronto. Aqui, ignorem, pelo amor de Deus, ignorem essa parte em amarelo, que foi uma outra atividade que eu fiz com os alunos, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma habilidade que eu já selecionei, que foi a habilidade de interpretar efeitos de sentidos modificadores. Então, tem a ver com construir sintagmas nominais. Qual gênero dentro do oitavo ano que me favoreceria isso? Hum. Bem, vamos ver aqui nas práticas de linguagem. Eu não quero mais análise linguística semiótica, porque eu já selecionei uma habilidade dessa, né? Vamos pensar que tem que ser mais ou menos uma habilidade para cada eixo, uma de análise linguística, né? Uma de leitura, uma de oralidade e uma de produção de texto. Vamos ver de leitura, por enquanto. Né, ó, já diminui um pouquinho tudo. Eu tenho aqui, ó, apreciação em réplica, relação entre gêneros e mídias,
diferenciar liberdade de expressão de discurso de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidade de denúncia quando for o caso. Hum, discurso de ódio usa bastante adjetivo. Hum. Analisar e comparar peças publicitárias. Peças publicitárias usa bastante em texto mais conciso, e o uso ou não uso do artigo pode fazer a diferença. Identificar em notícias o fato central. Isso já não muito. Identificar. Deixa eu colocar aqui por ordem, que aí eu consigo ver se tem alguma coisa só de oitavo ano. Ó. Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, e o destaque, enfoque dado à fidedignidade da informação. Hum, interessante. Trabalhar com a ideia não só de fake news, mas sobre a validade das informações publicadas. Interessante. Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação vinculada em textos diferentes. Isso é interessante para nós também, porque às vezes uma informação é muito genérica de um lado, às vezes outra informação é mais específica. Essa aqui é legal, hein? Interessante. Vou usar. Gostei. Mais uma. Que deixa eu colocar em tópico para ficar um pouquinho menos confuso. Opa. Ponto. Aqui eu só vou colocar um ponto e vírgula, né? Porque é uma lista. Analisar os interesses que movem. Acho que de uma leitura já tá bom. Deixa eu ver se eu caço o gênero textual pela habilidade de produção de textos, né? Tem que ser um texto do campo midiático, né? Jornalístico midiático, porque não, pode ser até o campo artístico literário também. Mas sim, vamos pegar o jornalístico midiático, que eu acho que é mais interessante. Aqui, ó, uma só de oitavo ano, para ver se a gente fica só focado mesmo no oitavo. Produzir artigo de opinião tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos. Gostei. Gostei. Lembrando que o artigo de opinião, ele não vai se esgotar agora, tá? Eu vou trabalhar com ele possivelmente também em outros anos. Não só no oitavo, mas tem outras habilidades também que falam sobre artigo de opinião. E deixa eu pegar um aqui de oralidade. Deixa eu ver se tem algum só do oitavo para a gente só focar, ó. Não tem. Oitavo e nono. Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletivo. Hum. Em leitura, estou falando sobre abordagem do mesmo tema, assunto em textos diferentes. Faz sentido. Planejar entrevistas orais, não. Isso não faz sentido. Então, quer dizer, pode fazer, mas para mim agora não está fazendo. E pronto. Tem aqui habilidades da BNCC, uma para cada tipo. Fechou, né? Agora, o tema, aí conhecimentos prévios necessários para a aula, dados essas habilidades. Justificar diferentes semelhanças, tratamento dado a uma mesma informação vinculada. Então, talvez saber pesquisar. Eita, nós, o que eu fiz aqui? Saber pesquisar informações em pla- plataformas impressas e digitais. Para colocar o digital lá da BNCC, que está pedindo muito. Que mais? Produzir artigo de opinião, tendo em vista. Posso colocar que ele precisa ter noções sobre o, sobre os tipos textuais, ou melhor, sobre o texto dissertativo argumentativo.
Lembrando que é um tipo, não é um gênero. Então, se ele fez já algum gênero que tenha dissertação ou argumentação, isso já vai me ajudar bastante. E, e planejar o debate, eu acho que também tem a ver com esse dissertativo argumentativo. Então, acho que aqui tá tudo bem. Tema, oitavo ano, deixa eu ver. Oitavo ano gosta normalmente de temas mais da adolescência, né? Que eles estão na puberdade, eles estão terminando a puberdade praticamente. Tem gente que não, né? Mas normalmente eu posso falar sobre relações amorosas e seus conflitos. Acho que é um tema que vai fazer com que eles reflitam bastante. Objetivos conceituais tem a ver com a ideia de quais são os conhecimentos que eu estou querendo que os alunos tenham, tá? Aí aqui eu queria mostrar para vocês essa tabelinha aqui, que está no meu um slide que eu apresentei para os alunos uma vez, que são os verbos para cada tipo de objetivo, né? Então aqui, ó, conceitual, identificar, reconhecer, classificar, descrever, comparar, conhecer, explicar, relacionar, situar, lembrar, analisar, inferir, tirar conclusões, esboçar, indicar, enumerar, assinalar, tal. Eu vou colocar o identificar. Identificar estruturas linguísticas no campo do sintagma nominal, e seus efeitos de sentido. Aqui, acho que a habilidade de leitura e escrita eu posso mixar em uma só, né? Que é. Deixa eu ver aqui um verbo mais interessante. Hum, opa, o que que eu fiz aqui? Reconhecer, talvez. Reconhecer a veracidade. Na veracidade não, é fidedigno, né? Que ele coloca aqui. Buscar diferenças e semelhanças. Produzir artigo. Checadores de fato. Ah, reconhecer não. Identificar. Oh, meu Deus, tô confuso agora. Mas sei de um lado. É que eu sempre faço da mesma forma, eu sou meio sistemático, porque eu acho que eu não perco o caminho. Reconhecer a veracidade de informações. Ai, que chato. Lidas e escritas em um artigo de opinião. E talvez um sobre a oralidade, né? Que esboçar. Esboçar argumentos para a defesa de uma tese. Pronto. Procedimentais tem a ver com os procedimentos, o que que o aluno vai fazer nessa aula, né? Aqui, das habilidades, eu selecionei muita coisa. Agora, pensando bem, acho que eu estou exagerando. Porque em uma aula só não vai dar para fazer tudo isso, não. Eu tô doido, tô doido. Que tal eu só fazer uma aula pensando na habilidade de justificar diferenças? Boa, né? Talvez justificar e produzir, né? Porque eu posso produzir um pequeníssimo texto. Acho que vale a pena. Pronto. Tô com uma ganância um pouco menor, né? Então aqui eu posso.
posso tirar esse daqui que é de linguística, porque aí ficaria para uma outra aula. É a mesma sequência didática, mas para outra aula. Procedimental. O que que ele vai ter que fazer? Procedimental é executar, experimentar, manejar, confeccionar, utilizar, construir, aplicar. Hum, aplicar, ou melhor, checar, né? Checar as informações dadas pelo texto, pelo artigo de opinião. É isso. É isso que ele vai fazer. Checar as informações dadas pelo artigo de opinião. E atitudinais tem a ver com atitude, né? Respeitar, apreciar, valorizar, tolerar, ponderar, perceber. Eu acho que vale a pena a gente colocar o perceber. Perceber, ah, a, perceber a falta de prof... Não. Perceber perceber a importância da verificação dos fatos na composição de repertório e opinião privada. Pronto. Competências gerais da BNCC. Voltemos. Gerais. Talvez aqui a geral entre muito a parte de argumentação, né? Que tá com base nos dados. Aqui, ó. Esse daqui. Argumentar com base nos fatos e tudo mais. Vamos jogar para cá. Lembra que não é toda aula que tem que ter todas, né? Competências específicas da BNCC. Eu posso escolher uma de linguagens ou uma de, ou uma de português. Eu aconselho vocês a usarem sempre a de língua portuguesa, que eu acho que dá para um pouquinho melhor. Aqui, ó, analisar informações, argumentos e opiniões manifestados. Essa aqui é maravilhosa. Que é nada mais do que uma descrição um pouquinho melhor da competência geral, né? Então, pronto, tá feito. Olha, já consegui fazer o meu plano de aula mais ou menos, né? Agora só faltaria, obviamente, a metodologia, né? Se é uma aula expositiva, se é uma aula de metodologia ativa, discussão, leitura, e não sei o quê. Quais são os recursos didáticos, né? Se é lousa, giz, se eu vou apresentar pelo PowerPoint, né? Os slides, se eu vou trazer o jornal impresso para os alunos, ou se eu vou pedir para eles trazerem o desenvolvimento da aula seria o passo a passo, né? No primeiro momento, leria com os alunos uma notícia e pediria para eles analisarem, pegar uma notícia falsa, assim, bem absurda, para eles falarem, não, está errado, está errado, está errado. Pegaria outra que poderia parecer verdadeira e mostrar para eles que é falsa. Enfim, fazer todo um esquema para a atividade acontecer. A avaliação, estabelecer qual é a avaliação que eu estou fazendo durante essa aula. Lembrando que toda aula é avaliativa, né? Você não precisa necessariamente fazer avaliação todo dia, avaliação formal, um papel, caneta, escreve e tal. Pode ser uma avaliação diagnóstica, pode ser uma avaliação de observação, pode ser uma avaliação continuada, né? Aí dependendo, né? Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação diagnóstica, né? Isso aqui poderia ser a primeira aula, por exemplo, da sequência didática. E por último, as referências utilizadas, né? Os textos utilizados em sala de aula, talvez o Marcuski para falar um pouquinho sobre o gênero artigo de opinião, enfim, algumas outras pesquisas que eu tenha para que eu coloque aqui. Não vou fazer tudo isso porque isso demandaria muito tempo, e nosso tempo já está no final, mas eu espero que a ideia, ou pelo menos a discussão que eu tenha tido com vocês hoje, tenha sido proveitosa, né? Pensar que esse documento da BNCC, ele é bastante interessante para nós, porque ele nos guia bastante, tá? E, assim, ao meu ver, como eu estava falando no começo desse encontro,
A BNCC de língua portuguesa é muito legal, é muito interessante, né? Eu gosto muito dela. Tem algumas coisas, né, que eu acho que não era para ser a intenção, mas foi ali no subentendido, que eu não gosto muito. Mas até aí nem tudo vai ser perfeito, até porque agradar todos os professores do Brasil é uma coisa muito difícil, né? Professor é um profissional peculiar, né? Muito bom, muito essencial à sociedade, mas muito peculiar também. Mas bem, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o uso da BNCC e que vocês tenham um desempenho nessas provas, avaliações, concursos públicos melhor. Espero ter ajudado vocês em tudo isso. Beijo para todos vocês e espero que vocês assistam os outros vídeos que nós temos na playlist sobre a revisão, né, a revisão FMU que nós fizemos para vocês. Beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.